Crônicas de Machado de Assis. Essa é a crônica de 18 de outubro de 1861. Um dia muito especial para toda a humanidade, porque foi neste dia que este que vos fala nasceu. Não em 1861, é claro, mas no dia 18 de outubro. Nasceu um pouquinho depois disso, de 1861. Então, quando chegar o dia, se quiser mandar presentes, sinta-se à vontade. Antes de a gente começar a leitura da crônica, eu tenho, acho que, duas observações a fazer. A primeira observação é mais uma vantagem em ler as crônicas do Machado de Assis, né? Talvez eu não tenha abordado essa vantagem naquele vídeo que eu fiz intitulado Por que ler as crônicas do Machado de Assis, né? Qual é essa vantagem? Então, antes disso, se você já tentou estudar história de uma maneira séria, não estudar história para lembrar algumas coisas para fazer prova, mas estudar história no sentido de ter um conhecimento efetivo em relação às outras épocas da humanidade, você provavelmente se deparou com algumas possibilidades do estudo e muitas delas muito ou difíceis ou nada produtivas, né? O que eu quero dizer com isso? Você pode estudar história tentando ter uma visão geral, né? Então você pega lá algumas balizas históricas, vamos colocar assim. Então tem lá a Revolução Francesa, a Independência Americana, aí, sei lá, você pega a Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí você pega, antes disso, a queda do Império Romano, e você tenta pegar essas datas espalhadas por toda a história e tenta lembrar, né? Eu não sei como é que é a sua memória, mas para mim isso sempre foi muito difícil, né? E há uma razão para isso, né? Tudo que é sem importância, sem significado, é muito difícil de lembrar. A gente lembra não por repetição, embora a repetição ajude, né? A gente lembra por relevância, aquilo que é relevante a gente lembra. E como todos esses fatos históricos, eles estão muito soltos, como se fosse uma sopa assim, bem ralinha, olha que bonito, uma sopa histórica bem ralinha, e aí fica só aqueles pedacinhos de carne boiando. Não sei se a imagem está ficando legal, mas aqueles dados eles não se assentam numa realidade. Então só parecem dados mesmo, né? Então, por exemplo, acontece de a gente encarar partes por exemplo, numa guerra, vamos pegar lá a Guerra Civil Americana, né? A gente encara como tipos assim, né? Então não há complexidade alguma. Esse é o cara que só quer isso, esse é o cara que só quer isso. A gente não sabe que esses caras são pessoas como a gente, foram pessoas como a gente, e a gente não consegue essa complexidade. Então é difícil você pegando um dado aqui ou ali. A segunda possibilidade seria: eu vou pegar vou pegar um tempo histórico, né? Vou pegar de 1845 a 1900. Ótimo, eu acho que isso é interessante, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista de tudo que aconteceu, fica uma coisa meio sem chão também, né? Uma outra possibilidade seria, eu vou pegar um livro em específico, né? Então, sei lá, A Queda do Império Romano, né? Tem um livro aqui, ó, do Gibson, né? Aqui, ó, é do Edward Gibbon, eu falei Gibson, não é, né? É Gibbon. Os Cristãos e a Queda de Roma. Eu acho que aqui a coisa começa a ficar mais interessante, né? Então a gente vai ver o que aconteceu nesse período em específico, ok? Bom, então, está aí as possibilidades históricas. Quando a gente está falando numa crônica, como é o nosso caso aqui, eu acho que as vantagens são gigantescas. Por quê? Primeiro, você tem esse chão, e esse chão é baseado num dia, né? Por exemplo, aqui no 18 de outubro de 1861. Segundo, você está escutando a opinião real
de uma pessoa que você respeita muito. Eu espero que você respeite muito, porque se você não respeitar muito, fora do meu canal, que é o Machado de Assis, né? Terceiro, como o Machado de Assis está escrevendo crônica, ele lança o seu olhar para as coisas que são relevantes. Então a gente vai saber não só do Brasil, a arte aqui no Brasil, uma peça sendo apresentada no teatro em Rio de Janeiro, coisa bem específica, mas a gente vai ouvir um pouquinho sobre Napoleão, sobre a situação da Itália, sobre a situação da Inglaterra, sobre a situação dos Estados Unidos. Então a sensação de que nós estamos vivendo nesse momento histórico é muito maior, né? E isso dá um senso de realidade muito grande. A gente está ali, né? Então acontece, por exemplo, eu não sei o que eu estava estudando e eu vi lá que aconteceu algo em 1870. Eu falo, poxa vida, 9 anos depois da crônica que a gente está lendo no canal do Machado de Assis. Então dá uma sensação muito grande de realidade. Ou alguém morreu em 1860, né? Puxa, o cara acabou de morrer, né? Parece muito mais presente. Então eu acho que essa é uma vantagem tremenda. Você realmente se transporta na história. Minha segunda observação, lembre-se, eu não sou historiador, eu não tenho todo esse conhecimento. A única coisa que eu estou fazendo é caçar aqui e ali, pesquisando na internet e dividir com você os fatos históricos importantes que aconteceram no dia ou ao qual o Machado de Assis se refere, né? Isso significa que você pode aprofundar os seus estudos e eu vou tentar te dar dicas em todas as áreas que eu só aponto. O objetivo aqui é saber do que o Machado de Assis está falando, ok? Então, tendo essas duas observações em mente, vamos ao próximo vídeo onde a gente começa a ler essa crônica.